Graça e paz, mais um estudo bíblico para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual com Deus. E o nosso tema de hoje é o fogo estranho. Muita gente já ouviu falar sobre o fogo estranho e não sabe o que é. Outras pessoas já leram essa passagem das Escrituras e elas não entenderam, né? E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o que foi o fogo estranho. Nós vamos entender o que aconteceu no evento de Êxodo 25, aonde Deus ordena que o povo de Israel faça um santuário, um tabernáculo, e no dia da inauguração daquele santuário aconteceu uma tragédia. Os dois filhos do sumo sacerdote, Nadab e Abiú, faleceram dentro do tabernáculo. Nós vamos saber por que eles morreram ali dentro e quem foi que matou eles, na verdade, né? Como que eles morreram, por que eles morreram, quem matou eles. Tudo isso nós vamos saber hoje aqui nesse estudo bíblico. Pegue a sua Bíblia, acompanhe com a sua Bíblia na mão e seja edificado com essa palavra. Pai, obrigado, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse estudo bíblico, que o Senhor ilumine a mente e o coração dessas pessoas agora, que a tua palavra, meu Deus, que é martelo que esmiuça a pedra, possa fazer e possa trazer, meu Deus, o fruto desejado, o fruto da salvação, o fruto da fé. Assim nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 8, diz assim, capítulo 25, versículo 8. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus ordena para que o povo de Israel faça um santuário para ele. E aquele santuário serviria para que Deus pudesse se mover, habitar e fazer muitos milagres no meio do povo de Israel. E aí Deus dá a ordem para Moisés trazer vários utensílios para que esse santuário fosse feito. Moisés pede uma oferta ao povo e o povo prontamente se habilita em trazer essa oferta através de peles de animais, pedras preciosas, ônix, jaspe, diamante, ouro, prata, bronze, né? Eles fizeram tendas, madeira, tudo eles juntaram para levantar esse santuário que Deus havia pedido. E aí eles levantam esse santuário no meio do deserto. E ali eles consagram cada utensílio daquele santuário a Deus. E ali Deus pede para que, através de Moisés, se fizesse roupas para os sumos sacerdotes que ali iriam trabalhar. Que eram, no caso, o Arão, que era o irmão de Moisés, que ele foi chamado para ser o sumo sacerdote. Ou seja, o sacerdote dos sacerdotes. Arão, ele foi escolhido e ungido para ser o sumo sacerdote. E ali, junto com ele, os seus 4 filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, também foram chamados e ungidos para serem auxiliares deles, também sacerdotes, mas não sumo sacerdote, como auxiliares. E ali os 4 receberam túnicas, receberam vestes, eles receberam roupas especiais para executarem o seu ofício de sacerdote. Não era qualquer roupa que eles usavam, não era qualquer tipo de roupa que eles, qualquer tipo de linha que eles usavam, de tecido que eles usavam para as suas vestes. Tinha a sua especificação. Eles não poderiam usar, por exemplo, não poderiam estar sem as roupas de baixo, eles não poderiam subir escadas. Era uma série de regras que Deus exigia para que eles pudessem exercer o seu ofício de sumos sacerdotes. E ali também Deus coloca várias regras para que eles pudessem oferecer o sacrifício de acordo com aquilo que Deus queria, né? O sacrifício de holocausto, o sacrifício de aroma suave, o sacrifício derramado, que era o sacrifício de vinho, de coisas derramadas, santíssimas ao Senhor. São chamados sacrifícios de libação. Existia vários tipos de sacrifícios que eles tinham que saber
como oferecer a Deus e eles tinham que saber de que forma eles iriam oferecer a Deus. Ali, na inauguração daquele tabernáculo, né, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus ordena que ele seja construído. E a gente consegue entender mais essa história quando a gente vai para Levítico, capítulo 10, do versículo de 1 a 2. No dia da inauguração desse tabernáculo, o dia tão esperado, aonde as pessoas estavam esperando, elas tinham ofertado, elas tinham dado o seu melhor para que aquele tabernáculo fosse erigido, fosse erguido. E ali, no dia da inauguração, acontece uma grande tragédia. Os dois dos 4 filhos de Arão ofereceram incenso a Deus de uma forma que não estava escrito nos preceitos do Senhor. Vamos ver o que aconteceu? Levítico capítulo 10, versículo 1. Pegue a sua Bíblia aí, abra em Levítico, capítulo 10. O versículo é o 1. Diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Quer dizer que o fogo que eles ofereceram perante o Senhor, Deus não havia ordenado. Foi um fogo que estava fora dos protocolos do templo, do tabernáculo. E isso trouxe um grande problema para o sumo sacerdote Arão e um problema eterno para Nadab e Abiú. Né? Eles ofereceram fogo de forma errada. Deus não queria a forma que eles estavam oferecendo fogo. Deus não queria daquela forma. Eles pegaram, colocaram incenso nos seus incensários, pegaram fogo e acenderam o fogo e colocaram ali dentro e foram oferecer diante do Senhor. Mas aquele fogo que Deus queria não era da forma humana. Deus havia acendido o fogo do altar. O fogo que Deus queria era o fogo que ele iria enviar. No dia da consagração do tabernáculo, Moisés havia dito que Deus iria se manifestar ao povo de uma forma sobrenatural. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestou através de uma forma sobrenatural, acendendo o altar dos holocaustos. Era naquele altar que existia o fogo verdadeiro do Senhor para acender o incenso. O que Nadab e Abiú fizeram foi uma coisa profana. Eles pegaram o fogo humano, o fogo que eu e você acendemos de qualquer jeito, de qualquer forma, para fazer comida, para fazer um café, para fazer outras coisas, para assar alguma coisa. Não era esse tipo de fogo que Deus queria. O fogo que iria queimar o incenso, o fogo que iria acender as lâmpadas do candeeiro, o fogo que iria queimar as ofertas de cima do altar, teria que ser um fogo vindo do céu. Teria que ser um fogo santo, sem mácula, sem mancha, vindo diretamente do Deus Todo-Poderoso. Era esse fogo da qual eles teriam que pegar para acender o incenso. E eles fizeram totalmente o contrário, aquilo que Deus não queria. Eles pegaram fogo e acenderam deles mesmos, o fogo que eles fizeram, e foram oferecer incenso dentro do tabernáculo. O que aconteceu com eles? Eles morreram, eles foram fulminados. O próprio Deus, diz a Bíblia, que saiu fogo diante do Senhor, saiu poder diante do Senhor, que os fulminou, que os matou ali dentro. E qual seria a forma correta, né? Que Deus exigia de oferecer incenso? Levítico capítulo 16, versículo 12. Vamos confirmar a forma correta que Deus queria. Deus diz assim, Levítico 16, versículo 12, está escrito: tomará também o incensário, cheio de brasas de fogo do altar, brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Era esse tipo de fogo que Deus exigia, o fogo que vinha do altar, o fogo que Deus havia acendido. Era esse tipo de fogo que o Senhor queria. Queridos, muitas vezes nós queremos oferecer a Deus aquilo que Ele não pediu. Nós queremos dar a Deus aquilo que é humano,
aquilo que o Espírito Santo não está nos movendo para fazer, aquilo que o Espírito Santo não quer. E muitas das vezes Deus acaba não aceitando os nossos sacrifícios. Deus acaba não aceitando a nossa vida. E nós só não somos fulminados como Nadab e Abiú, graças ao nome e à graça e à misericórdia do Senhor Jesus que intercede por nós. Você vê e observa que cada palavra, cada princípio de Deus precisa ser cuidadosamente cumprido, cuidadosamente obedecido. Essa palavra, ela não passou. A Bíblia diz que Nadab e Abiú, por eles terem feito algo mínimo errado, Deus não aceitou o incenso deles. A Bíblia diz que quando fala-se de incenso, está se referindo à oração. Apocalipse diz que a oração dos santos sobe diante de Deus como incenso. A sua oração precisa ser recheada, acendida pelo fogo do Espírito de Deus na sua vida. Não aceite menos do que sentir a presença de Deus na sua vida, na sua oração, na hora da sua intercessão. Chame o Espírito Santo para acender o fogo do seu coração, para acender a sua oração, para que a sua oração suba diante de Deus como aroma suave. Nadab e Abiú quiseram oferecer um incenso de qualquer jeito, de qualquer forma, e Deus não aceitou. Tem orações que Deus não aceita, porque elas não estão acesas com o fogo que Deus colocou aí dentro de você. Nós não podemos enganar a Deus com as nossas orações. Nós não podemos enganar a Deus com orações que muitas das vezes não têm surtido efeito nenhum na nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz que Ele ouve o clamor do aflito e que do contrito, o coração contrito, Ele está perto. Se o seu coração está contrito, aflito, o Senhor está perto de você, está perto do seu coração. Pode orar a Ele, porque é Ele que está acendendo o fogo da oração, o fogo do Espírito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que era preciso esse fogo vir do altar do Senhor. Como é importante você estar diante do altar de Deus. Como é importante você estar diante do altar do Senhor. Deus vai colocar um altar na sua vida e nesse altar não vai faltar o fogo do Espírito Santo. Levítico 16:12 fala que o fogo teria que vir do altar. É no altar do Senhor que nós conseguimos captar e receber o fogo do Senhor. Faça um altar de Deus na sua casa. Tenha um altar de Deus na sua casa. E que nesse altar não falte o fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Levítico capítulo 9, versículo 23 e 24. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico capítulo 9, versículo 23 e 24. Diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram diante das suas faces. Esse era o fogo que Deus desejava. Esse era o sacrifício perfeito que agradava a Deus, conforme Deus tinha falado a Moisés, o líder. Antes de Arão, existia esse sacerdote que se chamava Moisés. E era através dele que Deus falava. E tudo o que Arão fez foi honrado pelo Senhor. Mas o que Nadab e Abiú fizeram não foi honrado, porque não foi de acordo com o que Moisés havia dito. O que Deus havia dito através de Moisés. Como é importante nós obedecermos as pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos guiar, para nos direcionar. Como é importante. Amém? Aleluia. Fogo do altar servia para queimar as ofertas, acender os incensos e acender a menorá. Com esse fogo aqui que Deus havia aceso
o altar do holocausto, no dia da inauguração da tenda do encontro, era esse fogo que os sacerdotes acendiam a menorá. Então esse fogo não era um fogo comum, era um fogo sobrenatural. Foi o mesmo fogo que Moisés viu na sarça ardendo, que esse fogo não consumia a sarça. Foi desse fogo que Moisés ouviu a voz do Todo-Poderoso falando com ele. É esse fogo que fala com você. Esse mesmo fogo queima dentro de você. Esse mesmo fogo está queimando dentro do seu espírito, dentro do seu coração. E é desse fogo que Deus fala com você. Você não tem que deixar esse fogo se apagar. Esse fogo precisa queimar mais e mais. Para ele queimar mais e mais, é preciso haver sacrifício. Sacrifício. Esse fogo, ele não podia se apagar. Levítico capítulo 16, versículo 12 e 13. Olha o que as escrituras dizem. 16, por favor, abra sua Bíblia em Levítico 16, versículo 12 e 13. Aleluia. Glória a Deus. 12 e 13 diz assim, perdão, Levítico 6. Desculpa, eu tô ao vivo aqui, né? Levítico capítulo 6. Veja como esse fogo, ele não podia se apagar. Diz assim, ó, Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz assim, ó, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O versículo 13 diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo não podia se apagar, porque tinha sido o próprio Deus que havia acendido. Se esse fogo se apagasse, significava que Deus estava rejeitando todo o santuário, todas as ofertas e todos os sacrifícios. É por isso que esse fogo não podia se apagar. E a Bíblia diz também em 1 Samuel que Samuel acordava-se de madrugada para ver se o fogo do altar ainda estava aceso. Ele não poderia deixar o fogo do altar se apagar. Você não pode deixar esse fogo apagar da sua vida. Você não pode deixar o pecado apagar esse fogo da sua vida, do seu coração. Você não pode deixar os problemas apagar o fogo que Deus acendeu no dia em que você foi batizado com o Espírito Santo, no dia que você recebeu o Espírito de Deus na sua vida, no dia que Deus te alcançou. Não deixe o fogo apagar. Não faça como Nadab e Abiú, que ofereceram um fogo falso, um fogo feito por eles mesmos. O Senhor está interessado em acender o altar da sua vida. O Senhor está interessado em fazer você mergulhar mais e mais na presença dEle. Que essa palavra abençoe você. Que o fogo do seu altar nunca cesse de se apagar. E que o Espírito de Deus hoje visite você com o fogo sobrenatural dEle. E que se esse fogo já se apagou na sua vida, um dia você teve esse fogo queimando aí dentro, um dia você fez loucuras para Deus através desse fogo, que o Espírito de Deus hoje te tome de uma forma sobrenatural e te acenda novamente, que você seja cheio do Espírito Santo. Assim, Pai, eu oro e profetizo sobre essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o teu fogo a toque agora e que ela seja cheia, repleta do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.